estar lendo para não tomar muito tempo, né? A palavra do Senhor que veio dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzia, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jorobotão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséia: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gobe, filha de Diblaim, e ela concebeu, ele deu filho. Até aqui. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu estudei um pouquinho, vou falar para vocês. Fiz um texto enorme, né? E com a ajuda do meu esposo, me ensinando um pouquinho, eu fiz outro resumo, né? Aleluia, glória a Deus. Quando eu comecei na presença do Senhor, vou confessar para vocês, eu achava que esse texto era sobre casamento. Eu achava que, mesmo na presença do Senhor, a gente poderia sair lá fora, né? E, um exemplo, se eu não estivesse bem com meu marido, eu largasse meu marido, eu poderia pegar quem eu quisesse. Eu achava como o profeta, né? Casou com uma prostituta, a gente poderia cair e catar quem a gente quiser, né? E ontem, eu lembro, ontem não, foi no domingo que a Elaine falou, a japonesa Elaine falou, fui lá, falei, vou estudar um pouquinho para ver como que é. Aí fui lendo, eu falei, meu Deus, como eu era ignorante, né? Porque não fala nada disso. Não é sobre um casamento que a gente pode sair e pegar outras pessoas aí no mundo que tá tudo bem, né? E eu conversando com meu esposo, vamos lá, prega pra mim. Aleluia, Eu preguei e ele dormiu. Vixe, que estava dormindo, como ele faz no culto. Eu falei, você está prestando atenção no que eu estou falando? Tô sim. Falei, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer? E se eu começar a pregar lá, todo mundo dormir? Eu não sei pregar, mas mandaram eu ir, eu estou aqui. E aí hoje eu falei, Senhor, eu não sou pregadora. Eu também não sou levita da sua casa. Eu nem sei o que eu sou na sua casa. Porque o Senhor me chama para uma coisa, eu começo, depois outra pessoa vai ficar no meu lugar. Que é assim desde as outras igrejas, né? Que quando eu congregava, eu começava um projeto, porém depois outras pessoas entravam no meu lugar. Mas isso é culpa de Deus? Não, era minha culpa. E eu falei, então Senhor, me manda aí alguma coisa, porque eu não sei por onde começar. E Deus pegou e foi me dando. Gente, se eu mostrar para vocês, são 6 páginas. Mas é óbvio que eu não vou ler tudo, né? Então, irmãos, vamos começar um pouquinho. Quem era o Oséias? Na Bíblia não relata, né, quem era o homem Oséias, a não ser, né, o pai dele, e que ele tinha se casado com uma prostituta e teve 3 filhos, né? E aí, ele, quando começou o reinado, né, lá, como se diz assim, a história de Oséias, fala sobre o crente Oséias, né? Que começa, mais 3 pagininhas. Só que isso aqui é bem resumido, gente. Aleluia, glória a Deus. Oséias, né? Ele, para quem não sabe, ele era o profeta menor, né? O livro já fala que ele era o profeta menor, né? Oséias passou por uma grande situação, né? Porque hoje em dia, se Deus mandar você fazer algo que não te agrada, jamais você vai fazer. Porque somos desobedientes, né? E Oséias, porém, não. Oséias, Deus mandou ele sair e pegar uma mulher numa casa de prostituição. Ele poderia ter recusado. Ele era quem? Profeta. Ele poderia ter falado, não, Senhor, eu estou na sua presença e tem muitas servas do Senhor aqui, né, digna de honra. Mas não. Ele obedeceu ao Senhor, mesmo sem, como se diz assim, sem saber o porquê. Porque Deus não falou para ele, Oséias, você vai lá porque vai fazer isso. Então, Deus mandou e ele obedeceu. Glória a Deus. Qual de nós, eu me
vejo assim, no meu casamento, se o meu marido me trair, eu, como Adriana, jamais vou perdoá-lo, né? Porque eu sou ser humano, eu sou carne. Mas Oséias não, Oséias obedeceu a palavra de Deus, pegou aquela mulher, trouxe para casa, né? Deu o que ele mais poderia dar, que foi do bom e do melhor, mas nas condições dele, e ela não aceitou. Porque com o tempo ela viu que aquilo ali não agradava a ela, não agradava a carne dela. Ela voltou a se prostituir de novo, né? E o Senhor ainda falou para ele, vai lá, e ela ia ser vendida, que ela estava com o amante dela, e quando ela não satisfez mais o amante, como tinha comprado ela com joias, tudo aquilo que agradava os olhos dela, fez o quê? Mandou ela para ser escrava de novo, ser vendida para prostituição. E no dia do leilão que Deus tinha mandado, ninguém queria dar nada por ela, porque já estava usada, já estava acabada, já não tinha mais joias, já não estava bem mais vestida. E o Senhor falou para ele, vai lá e compra ela de volta. Mas como que ele ia comprar se a esposa era dele? Naquela época não era assim, era bem diferente. E o Senhor falou, vai lá e compra ela de volta. E ele obedeceu. Ele foi e comprou aquela mulher de volta. Aleluia, glória a Deus. E a cidade toda falava, né? Oséias, assim, eu penso, Oséias, por que você vai pegar essa mulher? Você já deu uma chance para ela a primeira vez, né? Nada deu certo, ela não quis, ela foi se prostituir de novo, e você vai dar a segunda chance? E ele sempre falava, Deus mandou e eu obedeço. Glória a Deus. E Oséias, ele era diferente de Jonas. Por quê? Porque Deus mandou Jonas, né, profetizar sobre, acho que é Nínive, né? Acho que é isso, se não me engano. E ele não foi. Ele queria o quê? Que morra. Que esse povo morra. Esse povo é mau, ele morra. Entendeu? E Oséias não. Oséias, Deus falou para ele, vai lá e faz. Ele, Senhor, mesmo não entendendo, eu vou te obedecer. Aleluia. E obedeceu. Glória a Deus. Aleluia, né? E Jonas não é que ele era desobediente, ele não tinha o amor, né, pelo aquele povo, porque diziam que aquele povo era mau. Só que Oséias, sabendo que o povo era mau, ele ainda amava aquele povo. E hoje eu descobri que, simbolizando a prostituição, era o povo de Israel. Aleluia. Né? E Oséias era Jesus, né? E através do casamento deles, que eles tiveram 3 filhos, né? Os filhos, eu descobri que era o juízo do Senhor sobre aquela nação. Por quê? Porque aquela nação, ela era corrupta. Ela era muito mal aos olhos do Senhor. Até mesmo os profetas daquela época, né, se desviaram de Deus. Eles se corromperam. Por quê? Porque tudo aquilo que o povo fazia de mal trazia lucro para a igreja, trazia lucro para eles, né? Então eles deixaram as coisas do Senhor para fazer as coisas deles mesmos, as coisas que agradavam os olhos dele. E hoje em dia não é assim. É assim, não é dessa maneira, né, na casa do Senhor com muitos. Mas se a gente parar para pensar hoje em dia, tem muitas coisas dentro da igreja que são corrupção, né? Porque hoje em dia ninguém mais prega o evangelho verdadeiro. Todo mundo prega prosperidade, prega que tudo vai dar certo. Se você fazer um voto, não que não seja, entendeu? Mas que você fazer um voto X igual na igreja que a gente vê, então não vou falar qual igreja, que era assim, todo ano era um valor. Era 365 dias, era R$365 o mínimo do voto que você fazia. Se você tinha 3, 4 pessoas na família, eles falavam, pega. Então aquilo a gente ia olhando e teve gente que fez voto lá de R$4.000, entendeu? E ia para quê? Pro bolso de quem? Do governante, entendeu? E naquela época era a mesma coisa. Então, a gente vê, a gente olha as corrupções que estão hoje em dia, né? E muitas coisas que aconteceu em Israel foi por culpa deles, porque eles não tinham mais compaixão uns com os outros, tinha roubo à luz do dia, como não é diferente de hoje em dia, que também tem o amor deles, né? A idolatria que eles tinham foi se corrompendo,
né? Porque o espiritual já não tinham mais, tinham tudo carnais, né? E Deus, quando mandou Oséias ir atrás da sua esposa e voltar de novo, ele falou para Oséias: vai, tome ela, ame ela, cuide dela. E foi isso que ele fez. Ele tomou, ele cuidou, ele deu outro nome. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Quem era a gente? A gente vivia no mundo, a gente se prostituía, a gente vivia num lamaçal de pecado. E o Senhor Jesus foi lá e nos resgatou. Trouxe para a presença dele, cuidou, nos vestiu, mudou até o nosso nome. Porque aí no mundo, como a minha irmã falava, até meu esposo fala, que lá no mundo a gente tinha apelido. Hoje em dia a gente tem, né, outro nome. E no céu também teremos outro nome. Né? Seremos revestidos de glória, né? Seremos santos, né? E naquela época, infelizmente, eles deixaram a corrupção subir tão grande na vida deles, que eles deixaram tudo que era de Deus, tudo que era ser benfeitoria para a própria igreja, né, pelo próprio tempo, eles deixaram de lado, né? E os filhos deles, quando vieram, né, o primeiro, Deus deu o nome de Jezeel, que é Deus semeia, né? O segundo é Laruama, né, que é sem compaixão. Então Deus, né, não semeava mais no meio do povo, né, e não tinha mais compaixão por aquele povo, por desobediência deles, né? E o terceiro é Loami, né, não povo meu. E, né, tudo isso, Deus tinha um propósito, né, na vida de Oséias e na vida dos filhos dele, porque Deus transformou tudo, né? Porque tinha uma parte que era que foi, naquele tempo foram divididos, né, os reinos. Teve o reino do norte e o reino do sul, se não me engano. Eu sei que as tribos, né, de Judá foram separadas. Então teve Israel e Jerusalém. E tudo que era se pregado naquela época na cidade de Jerusalém, perto de Israel, era, como se diz assim, respingava em Jerusalém. Por quê? Porque eles ouviam, eles sabiam que muitas coisas que Jerusalém, o povo de Jerusalém fazia de pecado, tinha muitos ali em Israel fazia de pecado, e em Jerusalém tinha muita gente também que fazia. É igual a gente aqui, se tiver uma pessoa pregando lá em cima, a gente estiver aqui, a gente está escutando. Se estiver falando aqui e alguém estiver lá em cima e cometendo os mesmos erros, vai estar escutando, né? E aí Deus pegou e falou para ele que aquilo tudo que acontecia na vida dele, de Oséias, era o que acontecia com Deus, com o povo. Aleluia. O povo desagradava a Deus, né? E, como se diz assim, a mulher de Oséias desagradava Oséias. Então, Oséias passou por tudo isso para o povo, para ele saber como que era a relação do povo com Deus, né? Como o povo fazia. O povo traía, a esposa dele também traía. Então, era aquilo ali para ele sentir na carne, né? E não desviar da presença de Deus. Aleluia, porque como ele obedeceu a Deus naquele momento e ela voltou para trás pela segunda vez, ele poderia ter falado: não, Senhor, não quero mais, isso está doendo em mim, entendeu? Não é essa maneira, eu segui o que o Senhor me mandou e agora eu não vou fazer mais, né? Não vou aceitar mais essa mulher na minha casa. Mas porém Deus falou para ele: vai lá e ama ela, traga ela para Deus. E assim também é Deus. Deus, a gente erra, a gente peca, a gente faz tudo de errado, a gente ofende nossos irmãos, né? Mas a gente tem aquela humildade de falar: Senhor, me perdoa. Não, Senhor, eu não vou pecar mais. A gente tem muitas das vezes o remorso. A gente faz, Senhor, me perdoa, e daqui a pouco a gente vai ali e faz o mesmo erro. E a mesma coisa com o irmão, a gente ofende o irmão: ai, olha, você me perdoa, tal. Ah, não, está perdoado. Daqui a pouco a gente passa um negocinho, esse irmão, meu Deus do céu, que, sabe, eu não suporto ele. Peraí, a gente está na presença do Senhor, a gente pediu para Deus, né, nos perdoar, porque a gente não vai perdoar o nosso irmão? Glória a Deus, em que parte que a gente Glória a Deus, o nosso irmão? aleluia. Em que parte a gente é menos pecador do que ele? Não é verdade? Aleluia. E também, irmãos, Santo é o Senhor. com o passar do tempo,
né? Deus, no capítulo 1, se não me engano, até o 3º, fala sobre o casamento de Oséias e da mulher, principalmente da mulher e dos filhos, né? Tudo de errado que ela fez e algumas coisas também, né? Que os filhos refletiram nos filhos e os filhos fizeram. Então, até o 3º capítulo é sobre o casamento de Oséias. Mas do capítulo 4 em diante, Deus mostra que as coisas que é sobre a nação, né, de Israel, tudo sobre Israel. Mas no passar do tempo, Deus foi tratando com aquele povo, né? Foi tratando porque o povo era idólatra, o povo gostava de luxúria, o povo fazia tudo que era pecado aos olhos do Senhor, tudo de errado que você possa imaginar que aquele povo fez, né? E mesmo assim, Deus não deixou de amar aquele povo. Mesmo assim, Deus resgatou eles do Egito. Deus supriu as necessidades do povo. Deus deu tudo do bom e do melhor para aquele povo, né? E assim Deus também fez com a gente. Deu, pelo menos para mim, particularmente, Deus deu do melhor para mim. Entendeu? Porque eu vou falar para vocês, eu olho para mim, desde a minha infância até agora, minha infância foi triste. Por muitas coisas que não só eu passei, como minha mãe, minha família passou. Hoje em dia a gente está bem. Eu canso de falar para minhas irmãs, muitas vezes para o meu esposo, para minhas filhas, eu falo, gente, tem gente pior do que nós. A gente tem o que vestir porque Deus deu, a gente tem o que comer porque Deus deu. Se a gente fala, eu vou no shopping, vou tomar um sorvete, fazer alguma coisa, de uma maneira ou de outra a gente tem um dinheiro para gastar. E Deus supre cada momento nosso. Na saúde, olha aí como diz a pandemia, veio, mas Deus, claro que muitos morreram pela pandemia, pela Covid, mas é aqueles que Deus já tinha preparado para ser levado. Aleluia, glória e nós ainda continuamos na presença de Deus. Essa doença que a gente pegou muito leve ela, né? Graças a Deus eu não fiquei com sequela nenhuma. Minha família também não ficou com sequela nenhuma por causa dessa doença. Estamos todos de pé, buscando ao Senhor. A gente não tem como reclamar, porque tem gente que ficaram com um problema de andar, problema no pulmão. Se você ver, teve gente que ficou muito tempo com aquela intubação, e a gente não. Mas o porquê? Porque a gente estava na presença de Deus, a gente estava buscando a Deus. Então a gente tem que se analisar nessa situação e ver que a gente não pode ser como o povo de Israel. A gente não pode ser ingrato, todo momento ser ingrato. É claro que tem hora que a gente tem uma fúria, que a gente vê a situação da nossa vida, que muitas das vezes a gente acaba sendo enganado, sendo magoado, mas a gente tem que olhar por quê? Porque Deus nos sustenta. Deus a cada momento nos traz para a presença dele. Por mais de errado que a gente faça, Deus sempre nos perdoa. Mas quando a gente se arrepende de coração, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente, e aqui, como Jesus, como Moisés representava Jesus, Jesus ele deu o que para nos salvar? Para salvar a nação, né, daquela época, o seu sangue na cruz, né? Porque ele foi crucificado, humilhado. Quem aguentaria passar pelo que ele passou? Não é verdade? Ninguém aguentaria. Se a gente tropeça, a gente reclama. Se a gente bate o dedo, a gente reclama. Se a gente perde alguma coisa, a gente reclama. Porque a gente, poxa, eu só tinha aquilo, eu perdi. Olha, eu guardei, eu não sei onde foi parar. Olha, muitas das vezes me roubaram, entendeu? Que eu já passei algumas situações com a minha filha, né, dela ser roubada. E eu falei pra ela, fizeram alguma coisa com você? Te machucaram? Não, mãe, mas levaram. Não importa. Bens materiais, você trabalhando, você conquista. Aleluia. Não é verdade? É melhor um bem material embora do que em sua vida. Ou de repente você leva um tiro, ou de repente você é violentada, você fica numa cama. Então esses negócios de bens materiais, vai ficar tudo aqui. É uma coisa que não se vai. É uma coisa que, como se diz assim, o ferrugem vai, a traça vai destruir tudo. E até mesmo o nosso próprio corpo, quando a gente for ser enterrada, o verme vai comer. Não vai subir nada, a não ser a sua alma. Glória a Deus, aleluia. E ali, naquela época também, eles, né, falavam muito sobre, como se diz assim, o conhecimento, né? E muitos daqueles
o sacerdote, Aleluia. os levitas, porque tinha levita na terra de Jerusalém, e eles também foram corrompidos. Eles deixaram o que Deus tinha entregado de dons para eles, deixou na mão do homem, deixou que o homem corrompesse ele, né? E porém, tudo isso, Oséias passou tudo isso e não se corrompeu, não se entregou às coisas daquela época. Né? Ele continuou ainda firme na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus tinha ordenado a ele, né? E muitas das vezes, assim, por muitas das nossas ignorâncias, a gente deixa que o homem venha nos abalar, a gente deixa que as coisas que Deus colocou na nossa mão, a gente fala assim: eu não vou fazer não, hoje não estou me sentindo bem, hoje eu ouvi uma palavra que não foi bem ao meus ouvidos, entendeu? Eu não vou fazer, deixa lá, deixa que fulana faz, deixa que ciclano faz, entendeu? Então, gente, a gente tem que parar e ver se aquilo que a gente está fazendo é bem para nós, se tudo aquilo que a gente faz é agradável, porque diz a palavra do Senhor que naquele grande dia Ele vai requerer tudo. Tudo. É como meu esposo estava falando que ele tinha aprendido. Vai requerer até o nosso tempo. O tempo que a gente não dedicou a Deus. O tempo que a gente deixou de fazer as coisas na obra do Senhor. Né? E Jesus, né, não ama o pecado igual muitas das vezes eu vi. Mas Deus deve amar o pecado, porque tanto o pecado que tem por aí. Não, irmãos. Isso daí não, Deus ama o pecador, porém o pecado ele abomina, né? E assim, eu costumo falar muitas das vezes que as coisas que a gente faz no nosso dia a dia vai refletir. Reflete como um espelho, né? Se a gente está dentro da nossa casa, a gente é exemplo para os nossos filhos. Se a gente está na rua, a gente é exemplo para as pessoas. Mas por quê? Só porque a gente é cristão? Não, porque a gente é ser humano. Se você faz alguma coisa de errado, alguém vai olhar para você todo e vai falar lá, tá vendo? Tá na igreja. Porque tudo é assim. Se você está na presença de Deus dentro da igreja, qualquer coisa que você fazer, que eles mesmos fazem, eles mesmos praticam, já fala lá, crente. Isso daí é crente? Eu quero ser crente igual esse daí, não. Só faz coisa errada. Olha isso, só vive brigando dentro de casa. Olha como fala alto, como briga com os filhos, como briga com o marido. O marido chega em casa, ela não fez nada. Você escutou eles falando lá? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado e se analisar, né, com as coisas que a gente faz. Para que as coisas daquela época venham a recair sobre nós também. Né? Porque Deus não estava se alegrando, né, daquele povo. E também não estará se alegrando de nós se a gente estiver fazendo as coisas de errado. O homem não vê, o pastor não vê, mas Deus vê. E quem conta é Deus, não é o pastor. E coisas que a gente vai fazer, como a irmã Luciene tinha falado, se a gente vai fazer para Deus, a gente tem que fazer com amor. Glória a Deus, aleluia. Sabe, com dedicação, não importar quem seja. Eu vou fazer porque o pastor está vendo, porque o pastor mandou. O pastor me colocou na frente, eu tenho que fazer e mostrar para ele que eu tenho capacidade. Senão ele vai me tirar e vai colocar outro. Não, eu tenho que fazer porque foi isso que Deus entregou na minha mão. Porque foi isso que Deus quer que eu faça. Amém. Então eu vou fazer com amor e com carinho. Não importa se você está cansado. Eu penso assim, se você não está preparado, é melhor você não aceitar. É melhor você deixar de lado e falar, olha pastor, sinto muito, não consigo fazer, não quero fazer. Porque você pegar e depois você está falando com uma irmã que você acha muitas das vezes que aquela pessoa que você vai desabafar vai guardar segredo. Não. Por quê? Porque ela tem uma amiga também. Ela vai contar para a amiga dela. E aquela amiga dela tem outra amiga e assim vai indo. Aí o que acontece? Cai no ouvido do pastor. Quando o pastor chama para conversar, não, eu não falei isso. Quem falou isso para o Senhor? Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz. Glória a Deus. Com tudo que a gente fala. Né? Porque, como diz, tudo que a gente faz e fala está escrito, né, no livro da nossa vida. Eu espero, Senhor, que eu apague algumas coisinhas aí. Mas ficar bravo. Entendeu, irmãos? E o povo, naquela época, né, principalmente os filhos de Oséias, né, eles vieram com um propósito também. Um propósito de mostrar para o povo tudo aquilo, né, que o Senhor achava do povo.
né? Porque já não era mais povo de Deus naquela época, já Deus não tinha mais, como se diz assim, vínculo com aquele povo, porque ele fazia tudo que era errado. Mas no passar do tempo, né, Deus mostrou, assim como ele entregou o seu filho por amor à humanidade, né, Deus foi corrigindo aquele povo. Aleluia, Foi mostrando para o povo, né, que aquilo que eles faziam estava refletindo neles mesmos, estava sendo mal para eles mesmos. E Deus falou o quê? Que através de Judá, né, ele ia restituir, ele ia fazer, porque o bem era para Judá também. Né, que Deus deixou o povo de Israel de lado, mas não deixou de pensar no povo de Israel e começou a fazer com o povo, né, de Jerusalém. E Deus tinha mostrado, né, assim, expor, né, quando eles se escandalizaram, Deus foi corrigindo, né, cada um. Assim como Deus também nos corrige, né, Ele mostra quando Deus mostra que quando Ele entregou Jesus Cristo foi por amor à humanidade, né? Que o pecado que a gente comete, né, a gente precisa abandonar aquele pecado. Quando a gente se batiza, aceita Jesus, a gente tem que ser novas criaturas. Aleluia, né? A gente não pode continuar na mesmice, a gente não pode continuar fazendo tudo que a gente fazia antigamente. Se a gente bebia, a gente não bebe mais. Se a gente se prostituía, não vamos se prostituir mais. O mais errado que a gente muitas das vezes acaba cometendo, porque a gente é falho, a gente é pecador. A gente não é 100%, né, santo, porque, no entanto, se a gente fosse santo, Deus já tinha nos recolhido, né? E aí Deus, na história, Ele fala que os filhos, né, de Oséias, aqueles que não era povo, né, seria chamado povo dele. Aleluia, né? Aquele que não favorecia seria favorecida, né? A história fala. E também, a nossa história também, na verdade, ela tem que ser mudada. Aliás, ela já foi mudada desde o momento que a gente aceitou Jesus e se batizou. Né? Glória a Deus. A gente, que nem eu era drica, era perna de sabiá, porque eu era muito magrinha, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu sou a japonesa Adriana. Aleluia, entendeu? glória A a minha Deus. irmã Adriana, entendeu? A minha esposa, né? A minha mãe, as pessoas me chamam. Então, eu sou diferente na presença Glória de Deus. a Deus. Eu sou 100%. Eu falo Aleluia, que eu preciso Jesus mudar maravilhoso, muito. Mas obrigado. graças a Deus, aquela Adriana que era do passado já foi transformada. Aleluia, glória a Deus. Com muitas orações, porque a minha filha mais velha, ela começou na presença de Deus, né? E quando ela ia para a igreja, eu falava para ela assim: para que você vai para a igreja? Você está todo dia na igreja, vamos para o shopping tomar um sorvete com nós. Muitas das vezes ela ia chorando, né? E a gente não entendia aquilo. Eu falava: meu, para que você está ali dentro toda hora, toda hora? Ela ia fazer visita em outras igrejas, ela fazia muita coisa, né? Hoje em dia eu já entendo o que ela passou. Hoje em dia ela não está na presença de Deus como a gente queria. Mas naquele momento eu creio que Deus vai resgatar. Glória a Deus, A minha aleluia. outra filha, a Jéssica, agora ela não quer vir mais. A gente fala: vamos para a igreja? Ah, não, eu estou cansada, eu vou dormir. Vamos sim, porque eu falo assim, até os 18 anos, né? Você ainda pertence a mim. Dos 18 para lá, aí você vai ficar na mão de Deus, é Deus que vai te tomar conta. Aleluia, É Deus que glória a vai Deus. fazer o que Ele tem que fazer sobre a sua vida. Mas até aqui você tem que me obedecer. E assim também é Deus. Aleluia, né? Ele glória é a o Deus. nosso Pai. Então Ele fala que a gente tem que obedecer. Amém. Ele vai dar castigo? Claro que vai. Aí Ele é Pai, entendeu? Mas o castigo de Deus, Ele nos consola, Glória a sabe? Deus. Ele nos ensina, Ele nos instrui, né, a ser uma pessoa cada vez melhor. Glória Só a não Deus. é melhor na presença de Deus aquele que não quer. Né? Só sai da presença de Deus, eu costumo dizer, que é aquele que já estava preparado na carne. Né? Porque não adianta falar, porque o irmão, como costumo todo mundo dizer, porque o irmão não me deu a paz do Senhor, eu não vou mais para a igreja. Não, porque muitas das vezes você entra aqui dentro e nem a paz do Senhor você dá. Você se ajoelha, você se encosta ali, dali você vira, vai embora. Então por quê? Se o irmão não te deu a paz do Senhor, você vai sair da igreja. Aleluia, Porque glória a se Deus. o irmão olhou para você torto, você vai sair da igreja. Se você olha torto para muitos daí. Porque se o irmão não gosta de você, você vai sair da igreja. Entendeu? Eu também não gosto. Porque muitas das vezes a gente não tem muita afinidade com outras pessoas. Mas a gente tem que pedir o quê? O amor de Cristo. Glória a Porque Deus. se eu não consigo olhar o meu irmão com bons olhos,
como Cristo vai olhar para mim com bons olhos? Não é verdade? Porque diz a própria palavra do Senhor, com a mesma medida que você medir o seu irmão, você vai ser medido. Aleluia. Entendeu? Do mesmo jeito que você vai cuidar do seu irmão, você vai ser cuidado. Glória Então, a não Deus. só por Deus, por Cristo, como por outros. Porque vai ter alguém que vai olhar para você e falar, nossa, eu gostei de você, eu me dou tão bem com você. E vai ter outros que vai te olhar e falar, nossa, meu Deus, já nem ela. Vamos se esconder que ela vem chegando. Entendeu? Aleluia, Então a gente glória tem a que Deus. ser diferença, a gente tem que mudar, né? Como Deus nos corrige, que nem eu estava vendo lá uma senhora falando, né? Que o pastor chamou a atenção dela, ela não gostou, porque ela tinha mais idade do que o pastor. Se o pastor chama a nossa atenção, é porque Deus colocou ele para cuidar da gente. Glória a Deus, Deus aleluia. colocou ele para nos instruir. Assim como Deus faz, Ele deixou o anjo da igreja para nos instruir, Amém. para cuidar da gente. Aleluia. Se a gente não gosta, a gente vai ficar calada, vai refletir, vai ver. Né? Porque do mesmo jeito que é pai e mãe corrige seu filho pode não gostar do que você vai falar. Né? Mas você é o pai, você é a mãe. Aleluia. E aqui a autoridade maior é o pastor. Aleluia. Tem coisas que eu não concordo não, gente, mas a gente deixa pra lá, né? Glória a Deus. Mas, como é da família, a gente vai cuidando. Mas Oh, é brincadeira, Jesus. gente. Mas, como eu falei, nessa época, nos dias que vai vindo nossos filhos, porque vai ter dias ruins que estão chegando, né? Que a corrupção já está aí, não só no governo, na igreja, no meio da família, a família está corrompida, entendeu? Em todos os lugares tem corrupção, em todos os lugares tem pessoas que vão nos maltratar, tem pessoas que vão falar mal da gente, tem pessoas que vão deprimir as nossas imagens, entendeu? Mas a gente não pode se abalar. A gente tem que Aleluia, ficar glória firme na a Deus, presença de aleluia. Deus e saber que tudo aquilo que temos, né? Deus vai querer, Deus vai pedir em volta. E a gente, será que a gente vai estar preparado para entregar tudo aquilo? Aleluia. Tudo aquilo que Deus entregou na sua mão, está guardado, está reservado? Ou você jogou fora? Ou você se desperdiçou com o tempo? Né? E, gente, até aqui, eu Glória a não sei Deus, explanar aleluia. muito, mas eu espero, né, que entre alguma coisa no seu coração, porque se eu fosse ler tudo isso, que eu estudei tanto com meu esposo como sozinha, eu ia ficar aqui a noite inteira, né? E Aleluia. assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Glória a Jesus. Deus.